Dominique, Gabrielle, Anne-Marie, Claudine, Eliana, Huguette. Os postos de combate da fortaleza francesa no vale de Dien Bien Phu tinham nomes femininos. Um a um, a partir do dia 13 de março de 1954, todos eles foram sendo aniquilados. Pela primeira vez desde o início da Guerra Fria, uma potência ocidental sofreu uma espetacular derrota frente a um exército de guerrilheiros, considerado até então incapaz de promover uma ação militar significativa. Após 55 dias de um cerco implacável, as forças do Viet Minh, uma organização vietnamita de resistência ao domínio colonial francês, conquistaram o último reduto fortificado da França na região. Acabava o que se convencionou chamar de a Primeira Guerra da Indochina. O choque no Ocidente foi enorme. Na França, o governo do primeiro-ministro Joseph Daniel caiu e o país entrou em comoção. No dia seguinte à rendição, missas foram rezadas em várias cidades, espetáculos foram cancelados, teatros e restaurantes fecharam suas portas. O subsequente Acordo de Genebra, assinado em 20 de julho, determinou o fim da presença francesa na Indochina e estipulou uma linha separatória no paralelo 17, que dividiu o país em dois: a República Democrática do Vietnã ao norte e o Estado do Vietnã ao sul. Não podia dar certo. Com o norte alinhado com a União Soviética e a China comunista e o sul apadrinhado pelos Estados Unidos, a receita de um confronto futuro já estava escrita. Menos de 9 anos depois, o inevitável aconteceu. E é sobre esse decisivo capítulo do século XX que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não o fez. Ajude o canal a crescer, divulgue, compartilhe, comente, dê o seu gostei ou não gostei. Isso é muito importante para que o canal ganhe mais abertura no YouTube. Obrigado. Em 1963, a Guerra Fria estava no auge. Em outubro do ano anterior, ela quase se transformara numa hecatombe nuclear durante a crise dos mísseis em Cuba. No último minuto, uma tensa negociação entre Nikita Khrushchev e John Kennedy preveniram o desastre. Mas a rivalidade entre as duas superpotências estava mais acesa que nunca. Encarando o mundo como um tabuleiro de xadrez, União Soviética e Estados Unidos moviam suas peças, procurando alargar suas zonas de predomínio ou bloquear avanços geopolíticos do seu adversário. Teoricamente, os americanos exerciam sua influência sobre a Europa Ocidental, o Japão, Israel e o continente americano. A Cuba de Fidel Castro era um ponto fora da curva e deixava um trago amargo na boca de Tio Sam. Por sua vez, os soviéticos cercavam a Europa de Leste com sua cortina de ferro, aproximavam-se do mundo árabe e procuravam manter parcerias político-militares com a China de Mao Zedong. O grande objetivo de ambas era conseguir exportar o comunismo para uma África que começava a romper com o colonialismo europeu, para a América Latina e para o Extremo Oriente. Anos antes, a Guerra da Coreia havia sinalizado que os Estados Unidos, temerosos de um isolamento de seu aliado na área, o Japão, não iria deixar barato um avanço comunista naquela região do globo. A frágil iniciativa de dividir a antiga Indochina em dois países, após a surpreendente e desastrosa derrota da França, pronunciava dias sombrios. Até porque
A situação nos dois Vietnãs era profundamente antagônica. No estado do Vietnã, ou Vietnã do Sul, como era mais conhecido, desde o seu início a cena política sempre fora tumultuada e sujeita a golpes militares e à corrupção. Logo em 1955, num referêndum atacado por várias denúncias de fraude eleitoral, Ngo Dinh Diem, um político católico com significativa aproximação com os americanos, depois o chefe de governo, o ex-imperador Bao Dai. Diem, entretanto, teve de enfrentar uma série de grupos dissidentes dentro do seu próprio país e só esporadicamente conseguia manter sua integral autoridade sobre a administração governamental. Isto propiciou uma série de conflitos armados internos que acabaram por minar sua posição como chefe de Estado. Para complicar ainda mais, sua perseguição religiosa aos praticantes do budismo aumentou a rejeição do povo e tornou sua posição insustentável. As cenas de monges budistas imolando-se vivos correram o mundo. Preocupados com o enfraquecimento político de seu aliado, em 1963, os Estados Unidos, através da CIA, orquestraram um golpe de Estado para a deposição de Diem e sua substituição pelo general Duong Van Minh. Diem foi aprisionado e, a seguir, assassinado a mando do seu sucessor. Mas a volatilidade da cena política continuou. Apenas 3 meses após tomar o poder, Duong Van Minh foi deposto por outro general, Nguyen Can. Em contraste, no Vietnã do Norte o poder estava, desde o fim da guerra com a França, solidamente mantido pelo Viet Minh, a organização que havia liderado a derrocada francesa e que contava com o apoio maciço da União Soviética e da China. Adicionalmente, o governo era chefiado por um carismático e idolatrado líder. Nguyen Sinh Cung nascera em 1890, na então Indochina, e recebera a educação francesa. Entre 1911 e 1917, empregado como cozinheiro em um cargueiro francês, viajou pelo mundo. Esteve no Rio de Janeiro por 3 meses, trabalhou como padeiro num hotel em Nova York e como confeiteiro em Londres. A partir de 1920 foi para Paris, onde deu início à sua atividade política como um dos fundadores do Partido Comunista Francês. Daí foi para Moscou e, em 1930, fundou o Partido Comunista da Indochina, um declarado opositor do domínio estrangeiro sobre seu país. Durante este período, Nguyen trocou de nome várias vezes. De 1941 em diante, ele passaria a usar aquele pelo qual se tornaria famoso, Ho Chi Minh, que pode ser traduzido aproximadamente como o Iluminador. Em 1963, Ho e o Viet Minh mantinham seu objetivo básico: ocupar o Sul e unificar o país debaixo da ideologia comunista. Para Ho Chi Minh, o Acordo de Genebra era uma aberração e a influência americana sobre o governo do Estado do Vietnã algo a ser destruído. Muito antes disto, e aproveitando-se da instabilidade do governo de Diem e da insatisfação geral, o Viet Minh já havia tentado fomentar revoltas e insurreições para minar as estruturas políticas do Sul. Para dar força a essas ações, em 1960, Ho Chi Minh havia criado a Força Nacional de Libertação do Vietnã do Sul, cujo acrônimo em vietnamita era Viet Cong, uma organização paramilitar guerrilheira montada para infiltrar-se no território de adversário, interromper rotas de abastecimento e tentar levantar a população contra o regime. O governo americano percebeu o perigo. Convencido da fragilidade de seu aliado e de sua incapacidade para prevenir que aquela importante peça de xadrez caísse na mão do inimigo, viu que sua única alternativa era intervir.
temia-se o efeito dominó, isto é, que toda a região fosse dominada pelo comunismo, caso o Vietnã cedesse. Em 1963, ainda durante o governo Kennedy, os americanos começaram a enviar seus reforços. Gradualmente, dos 900 conselheiros militares do início do ano, o número chegou a 16 mil em outubro. Até hoje, debate-se sobre qual teria sido a atitude dos Estados Unidos se a morte de Kennedy não ocorresse em novembro e sua reeleição, tida como certa, o mantivesse no poder por mais 4 anos. Muitos especulam que John Kennedy sinalizava que não autorizaria um comprometimento maior das tropas e que, provavelmente, tentaria não envolver o país numa guerra distante. Especula-se também que essa sua postura desagradou interesses bilionários da indústria de armamento e que isto teria selado seu destino. Especulações à parte, era óbvio que com uma presença tão alargada de conselheiros, a probabilidade de um incidente mais grave era grande. E este incidente acabou acontecendo em agosto de 1964, no Golfo de Tonkin, ao largo da costa norte vietnamita. Num obscuro entrevero, destroyers americanos alegadamente foram atacados por barcos torpedeiros do Vietnã do Norte e reagiram. Isto bastou para que o presidente Lyndon Johnson decidisse dobrar a aposta no conflito. 2 operações de ataques aéreos sucessivas foram desencadeadas e o bombardeamento do norte pela Força Aérea Americana teve início. Eventualmente, nos 3 anos seguintes, 1 milhão de toneladas de mísseis, foguetes e bombas seria despejado acima do paralelo 17. Em resposta, a ajuda militar soviética e chinesa a Ho Chi Minh aumentou e o inevitável endurecimento das defesas norte-vietnamitas fez-se sentir. Paralelamente, o recrudescimento da ação de guerrilha do Vietcong no sul trouxe um significativo incremento das baixas americanas à medida que o contingente de tropas dos Estados Unidos aumentava. Ao final de 1965, mais de 200 mil soldados americanos estavam no Vietnã. Já não era mais uma simples operação de apoio a um aliado. Era uma guerra aberta. Por um grave erro de avaliação dos seus chefes militares, a nação americana caíra numa armadilha. Daí em diante, a escalada foi inevitável. No ano seguinte, o contingente americano subiu para 385 mil. Em 1967, para 490 mil. No auge da guerra, em 1968, mais de 540 mil soldados dos Estados Unidos lutavam na antiga Indochina. Mas não havia sinais de que o conflito terminaria tão cedo, dadas a tenacidade das tropas de Ho Chi Minh, a intensificação das guerrilhas do Vietcong e a contínua ajuda de seus aliados comunistas. Durante todo esse tempo, os americanos trocaram seus comandantes militares e tentaram várias estratégias de combate. Generais prestigiados como William Westmoreland e Creighton Abrams se sucederam na chefia das tropas. O uso extenso de bombardeiros foi empregado, bombas com agentes químicos para desflorestar a região, o alargamento do conflito para os países vizinhos do Laos e do Camboja, visando destruir as rotas de abastecimento do Vietcong, tudo foi tentado, mas nada dava certo. O problema é que o exército americano não estava preparado para enfrentar uma guerra de guerrilhas. Seus tanques e seus aviões nada podiam contra quilômetros de túneis subterrâneos, armadilhas rudimentares e um povo tenaz, aguerrido e profundo conhecedor do terreno. Nesse meio tempo, o repúdio contra a guerra no povo americano só fazia crescer. Foi a época da Living Room War, a guerra da sala de estar, ou seja,
da transmissão sem censura das cenas de batalhas pela TV. As perturbadoras imagens de rapazes americanos sendo trucidados e as alarmantes notícias sobre o crescente número de baixas trazidas para o dia a dia acabou por fragmentar a nação. O número e a intensidade dos protestos cresceram. As demonstrações contra o envolvimento do país num conflito do outro lado do mundo tomaram conta das ruas, das universidades, dos meios de comunicação e da sociedade como um todo. A revolta era ainda maior entre os jovens. Com o processo de recrutamento adotado, qualquer rapaz maior de 18 anos poderia ser convocado, e a eventualidade de ser de repente enviado para uma guerra cruel, num país de que nunca haviam ouvido falar, e por um motivo que não sabiam ao certo qual seria, era real. Alguns começaram a cair na clandestinidade, queimando seus cartões de alistamento. De repente, toda uma cultura de repúdio à guerra, com suas canções, suas frases desafiadoras, seus líderes e seus símbolos, tomou conta dos Estados Unidos. O efeito disso nos homens que já estavam no campo de batalha foi devastador. Além do medo, da conscientização de que lutavam contra um inimigo superior e implacável, da desconfiança na capacidade de seus comandantes, havia ainda a noção de que, em casa, seu esforço jamais seria reconhecido. Isto fez aflorar em alguns soldados um sentimento de abandono e fatalismo que os fizeram buscar nas drogas o único alento para cumprir seus períodos de serviço e esperar não ser morto. Em outros, o que havia de pior na personalidade humana, atrocidades como a ocorrida no vilarejo de My Lai, onde quase 500 civis vietnamitas, homens, mulheres, crianças e até bebês foram massacrados, começaram a surgir. Vilas incendiadas, mulheres estupradas, colheitas destruídas, estas cenas acabaram por se tornar na imagem do conflito. Em janeiro de 1968, no momento em que os americanos ainda tentavam equiparar a situação da guerra, aconteceu a ofensiva do Tet. Em 48 horas, o exército do Vietnã do Norte, juntamente com os guerrilheiros do Vietcong, levou de roldão as tropas americanas quase até Saigon. Embora se tenha recuperado o território nas semanas seguintes, a ação acabou por convencer os Estados Unidos do inevitável. A guerra jamais seria ganha. No ano seguinte, o presidente Nixon deu início à lenta retirada. A ideia era vietnamizar a guerra, isto é, transferir para o exército do Vietnã do Sul a responsabilidade de defender seu território. Em 1973, o último soldado americano deixou o país. Evidentemente, não deu certo. Em 1975, Ho Chi Minh conquistou Saigon e unificou o país. Os Estados Unidos perderam. A Guerra do Vietnã foi um dos episódios que marcaram o tumultuado século XX. O rescaldo para o povo americano foi trágico. O conflito havia custado quase 1,3 trilhão de dólares em dólares atuais e, irreparavelmente, 58.279 vidas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.